ok? Então, paz do Senhor, irmãos, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo da hora que o pessoal que vai estar assistindo aí a aula que vai ficar gravada no nosso canal no YouTube vai estar assistindo. Então, que o Senhor esteja com todos vocês e que venha nos dando instrução essa noite, ok? Já tivemos um tempo aqui de oração, organizando as coisas, o pessoal da mídia aqui já deixou tudo alinhado, então vamos dar início. Estamos na nossa EDB, Escola de Desenvolvimento Bíblico, toda terça-feira, aqui às 20 horas, e estamos estudando escatologia. O tema que nós estamos discorrendo agora é sobre o anticristo. Semana passada nós tivemos o primeiro ponto, depois da introdução, que foi sobre a origem do anticristo, ok? De onde vem, qual povo, a Bíblia nos instrui, nos orienta a respeito disso, e nós vimos que Jesus, ele dá a dica, só para recapitular rapidinho para a gente dar prosseguimento. Jesus, ele dá a dica, Mateus capítulo 24, quando vocês verem a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, ele diz: quem lê, entenda. Então, lógico que ele está falando, quem lê o quê, irmão? Quem lê Mateus 24 e ali o discurso que ele deu, ok? Não, errado. Quem lê Daniel, Jesus dá a dica. Ele fala do profeta Daniel e ele diz: quem lê, entenda. Até porque quando Jesus estava falando, vocês lembram que não tinha nada escrito ainda. Os evangelhos ainda e as cartas não tinham sido escritas ainda. Então Jesus estava falando de algo que precisava ser lido e conferido. E ele remete ao profeta Daniel. Jesus dá a dica. Quem lê o profeta Daniel vai entender o que é essa abominação desoladora, a qual ele está falando do anticristo, que estará no lugar santo, no templo ali de Deus. Ok? Então, nós confiamos que Jesus tinha razão. Todo mundo aqui concorda que Jesus estava certo. Ok? Então, até porque se você dissesse que não, irmãos, a gente tinha um problema para ser resolvido agora. Mas Jesus estava certo. Então, se ele disse para ler Daniel, e quem lê entende, nós fomos ler Daniel. E Daniel dá a dica, Jesus dá a dica e Daniel dá a dica para ficarmos atentos. Então ele diz: olha, vocês precisam observar, ficarem atentos. Porque o anticristo, que ele chama ali em Daniel capítulo 9, versículo 27, ele chama do o príncipe que há de vir. E ele diz: o anticristo surgirá de um povo que vai destruir a cidade e o templo. Porque a gente viu, né, quando Daniel disse isso, era 560, 500 e poucos anos antes de Cristo, e o templo havia sido destruído pelos babilônios, a cidade e tal. Então ele já profetizou que a cidade e o templo seriam reconstruídos, mas seria destruído novamente. E ele dá a dica: fiquem atentos, porque quando ele for destruído, vai ser por um povo de onde virá esse príncipe que há de vir, o anticristo, que ele vai chamar em outros textos de o chifre pequeno e tal. Então Daniel deu a dica. Resumindo, quando vamos conferir, fazer o dever de casa, que muitas vezes alguns não fazem, simplesmente pega a questão mais lógica. Se o templo foi destruído ali 70 depois de Cristo e foi Roma que deu a ordem, então foram os romanos. Então vem aquelas teorias que a gente viu, de um anticristo que virá de Roma, ou seja, também desaguando, né, na questão da ramificação da profecia, ou do lugar onde era a sede do Império Romano, que era no Ocidente aqui, que era ali Roma, Itália, onde hoje é ali a Europa, onde se situa a maior parte da Europa. Então se acreditava que viria de algum dos príncipes. Esse príncipe, esse líder que há de vir, será algum dos presidentes, algum líder ali da Europa. Então, é uma questão até lógica, tem sua lógica. Aí outros vão dizer: não, mas como o Império Romano se desfez, e quem ficou no domínio quando o Império se misturou com a Igreja, tal foi a Igreja Católica, então muitos vão apontar algum líder da Igreja Católica Romana, por isso se chama Igreja Católica Apostólica Romana, então vai dizer que é um Papa. Então a gente viu essas interpretações, algumas outras, que a gente viu que não é tão coerente, embora homens de Deus, homens aí sábios, experientes, também defendem essa linha, é uma linha de interpretação. Mas se você fizer o dever de casa e for olhar no original, quando Daniel vai falar o povo do príncipe que há de vir, ali ele está falando, tem uma diferença no original. A palavra no hebraico é An, que significa a raça mesmo, não seria o nome mais correto, a raça, mas o povo ali do sangue, os compatriotas ali de uma mesma nação, que na versão grega
do Antigo Testamento, se a palavra no hebraico é an, no grego é etnos, a gente viu. Então, se você conferir no original e conferir os registros históricos, então você tem a resposta. Que povo era esse? Que Daniel mandou e deu a dica para ficar observando e ficar atento. Então a gente, tanto no original, vai ver que não falava de cidadania, porque as legiões que ali cercaram foi a mando de Roma, mas não foi Roma que destruiu, foi o povo árabe, descendentes de Ismael, que tinha ódio comum dos seus irmãos e aproveitaram um momento sobre a ordem de Roma para fazer uma vingança pessoal. Até porque ali tinham alguns cidadãos romanos que compravam a cidadania, eram contratados pelo Império Romano, mas eles não eram romanos. E como a palavra é etnia e não cidadania, então a etnia o povo de sangue que destruiu Jerusalém, invadiu a cidade em 70 depois de Cristo, cumprindo a profecia que Jesus falou em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra, em Mateus 21, se eu não me engano, né? Ou é no Mateus 24 no início. Respondendo a pergunta dos discípulos, né? Sobre o templo e tal, e ele diz, não ficará pedra sobre pedra. Quando se cumpre a profecia, nós vimos o povo que, obedecendo as ordens de Roma, destruiu a cidade e o templo, foi o povo árabe ismaelita, ok? Então a gente viu essas questões. Concluindo, e o próprio registro histórico também vai mostrar, né? A gente viu o historiador Públio Tácito, a gente viu historiadores da época, com escritos bem fundamentados e bem reconhecidos num cenário acadêmico e na história mundial. O próprio Flávio Joséfo, então a gente viu um pouquinho ali. Então a aula está bem completa ali para você ver os detalhes. Então, só fazendo esse fundamento para a gente dar prosseguimento. Até porque entendendo isso, mesmo sabendo que tem outras interpretações, a gente vai ver alguns detalhes sobre esse próximo ponto, que é quem é o anticristo. Ok? Então, o primeiro ponto, a gente vê a origem do anticristo, qual povo ele vem. O segundo ponto que a gente vai ver hoje, dando prosseguimento, é quem é o anticristo. E foi bem a calhar, foi bem pontual a aula passada, que eu chamei os irmãos, avisei que seria uma aula bem importante, que seria um fundamento para entender as próximas, porque sempre a gente vai ver alguma coisa dentro desse parâmetro de que o anticristo virá, pelo menos o que é mais coerente, é uma interpretação que eu acho bem coerente, até porque a gente conferiu os originais, a gente confere os registros históricos, e se o anticristo vem do povo árabe ismaelita, não é o Papa, não tem nada a ver, é uma linha de interpretação, mas de uma forma não muito natural ali com o que o texto condiz. Se fizer o dever de casa, conferir os originais e os registros históricos, a gente tem a resposta, ok? Esse quebra-cabeça vai se montando com mais clareza. Então, a partir disso, essa interpretação, que é bem coerente, então a gente sabe que o anticristo virá de um povo específico, ok? E esse povo árabe ismaelita hoje, que tem uma religião específica, que é o islamismo, e a gente vai ver muita característica na escatologia islâmica, nos textos sagrados islâmicos, que se adequam muito bem na construção natural desse plano escatológico e dessa linha do tempo, ok? Quando a gente for avançando, por isso que eu disse, a aula passada é bem importante para que a gente coloque um fundamento e possa prosseguir. E foi bem pontual, como eu estava dizendo, porque durante essa semana, depois da aula, eu vi uma live que falava justamente sobre o anticristo. E um canal assim reconhecido, uma professora de hebraico que eu admiro, que eu gosto, trouxe um convidado, um pastor, teólogo e tal, e ele se apresentou, né, 35 anos ensinando escatologia, ensinando sobre essas questões do fim dos tempos também. E eu, lógico, chamou a atenção, eu digo, cara, eu vou assistir essa live. E de primeira, quando foi colocando algumas perguntas e tal, quando ele foi desenvolvendo, até porque a gente vai aprendendo com homens de Deus que já estão aí na caminhada e vai, mas lógico, sempre conferindo. A gente, sempre, como eu sempre digo, você que está assistindo, você que está aqui, precisa conhecer as linhas de interpretações, mas ser convencido pela Bíblia, ok? O nosso fundamento é a Bíblia.
Nós não estamos aqui apontando algumas linhas de interpretações, nós temos um posicionamento, também uma convicção, mas não é obrigado você crer da mesma forma. A gente separa a heresia, o que é heresia realmente a gente tem que descartar, mas linhas de interpretações tem aquela que é mais coerente com o texto, tem aquelas que são possibilidades, mas que se a gente analisar mais a fundo, talvez não tenha tanto fundamento, e é isso que a gente está fazendo. E a primeira coisa que o teólogo, que ele vai falar ali na live, quando foi perguntado de onde viria o anticristo, cara, foi pontual. A aula que a gente teve, de onde viria o anticristo? E ele já começou dizendo, vem de Roma. Aí eu já sabia a linha de interpretação dele, já conhecia o fundamento que ele ia utilizar. Então ele pega ali na live, só para resumir, ele vai pegar Apocalipse capítulo 17, cara, que vai falar ali da grande prostituta, que engana as nações, que seduz, que tem um cálice de ouro com todo tipo de blasfêmia e tal. Então ele vai pegar um único texto isolado ali e vai discorrer boa parte da linha de interpretação simplesmente naquele texto. Aí vai trazendo muita coisa que nem se encaixa ali, dá uma forçada. Eu digo, cara, o cara é experiente. É um homem de Deus, um homem respeitado. Mas, por conta da linha de interpretação dele, quando ele diz que o anticristo vem de Roma, começou a discorrer de acordo com aquela linha de interpretação. Então, ele pega uma linha de interpretação, como se fosse uma cosmovisão, um óculos, um modo de ver, e ele agora vai interpretar a Bíblia pela visão que ele já tem, quando deve ser o contrário. E lógico que todo professor ou alguém que vai ensinar, vai pegar a sua visão e vai dizer, eu creio dessa forma porque eu me baseio na Bíblia. Mas tome cuidado, porque toda seita vai dizer isso também. Toda seita que eu digo com heresias e tudo. Vai utilizar a Bíblia e vai dizer, eu creio dessa forma porque eu me baseio na Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Então, mesmo assim, nós temos que ouvir, discernir e conferir. E conferir realmente nas Escrituras. E ali vai pegar, só para você ter uma ideia, vai construir dizendo que essa mulher que tem um cálice de ouro, com blasfêmias e abominação, e utiliza um único cálice. Aí ele vai dizer, existe uma igreja que é chamada de prostituta, porque ela era para ser, se a noiva é a igreja verdadeira, se a mulher ali está sendo chamada de prostituta, é porque ela se prostituiu. Era uma noiva que se corrompeu. Aí eu digo, ele já vai puxar para a linha que vai dizer que é a igreja católica romana. Então, no final, ele vai dizer que é algum dos papas, o anticristo, ou algum líder realmente na Europa. A mesma linha do tempo que a gente tinha visto. Então ele vai pegar, talvez não tenha feito o dever de casa, conferiu o original, os registros históricos. Teve até alguém ali na live que disse, até argumentou, mas olha, ele não vem, a Bíblia não diz que ele vem de Nínive, norte de Israel e tal, porque ele vem da Europa, que é o outro extremo. Aí foi perguntado, aí ele disse, mas aí é o modo que a pessoa interpreta. Eu interpreto dessa forma porque eu estou baseado na Bíblia. Aí já descartou o argumento da outra pessoa, não deu muita atenção. Aí vai dizer que aquela taça que segura, diz qual é a igreja que utiliza uma taça na hora da ceia. Porque toma o vinho ali e só distribui a hóstia, mas não... Ele não teve coragem de dizer abertamente a Igreja Católica Apostólica Romana, talvez por conta de represália, ficou fazendo aquele suspense ali e tal. E às vezes trazia um negocinho nada a ver e disse que acordava 3, 4 horas da manhã e ficava lendo a Bíblia de 3, 4 horas até meio-dia. Tudo glória a Deus, bênção do céu, mas ficou meio ali querendo se propagar, né? E nada contra a pessoa, mas sim contra a linha de interpretação em si, que mesmo não concordando, mas eu digo, eu vou assistir até o final, vou ver, porque da forma que ele vai argumentar, como ele vai construir o entendimento, pode ser que tenha coisas realmente ali interessantes, coisas que você ainda não tinha visto e tal. Mas não, foi as mesmas coisas de sempre, baseado... Quando falou do ponto-chave, vem de Roma e começou a construir entendimento, baseado só ali no texto, aí vai dizer, um dos argumentos se está dizendo prostituta é porque o texto não diz isso, o texto não diz, mas vai dizer, se é uma prostituta, é uma noiva que se corrompeu, então tem a noiva verdadeira e tem a outra igreja, essa outra igreja bebe num cálice só, e esse cálice de blasfêmia, de abominação, é ali de uma determinada igreja que, dessa forma. Aí vai dizer, a mulher estava vestida de púrpura e azul, púrpura e vermelho, azul e vermelho. Então vai pegar documentos na Igreja Católica Romana, de determinados papas, que vai instruir na questão das vestimentas dos sacerdotes. Aí essa igreja escolheu vermelho e púrpura. Até algumas coincidências que tem ali e tal. A gente sabe dos erros doutrinários, mas que vai construir todo o entendimento. E o principal
o ponto-chave que ele partiu de toda a argumentação e toda a construção dele foi a linha de interpretação dali do erro de interpretação de Daniel capítulo 9. Nessa questão, se você não olhar o original, não conferir, não fizer essa diferenciação de o que é etnia e cidadania, e não ver, conferir os registros históricos, você não vai entender aquilo que Daniel estava apontando, que foi o que Jesus deu a dica, que observasse, e Daniel também dá a dica do que a gente viu, e construir tudo isso. Então, para começar, eu vou até trazer esse ponto aqui, só conferir 3 textos com vocês, só para reforçar a questão do que a gente tinha visto na semana passada. Fazer um link aqui e a gente dá prosseguimento. De onde virá o anticristo? A gente viu a origem dele, o povo. Então, se faz sentido, dentro do que a gente viu, conferindo o original, os textos, os registros históricos, que quem atacou ali, quem destruiu o templo e a cidade foi o povo árabe ismaelita, então, de onde vem esse povo? Onde se situa? Então, logicamente, dentro dessa linha de interpretação, há divergências e discussões teológicas. O anticristo se vem desse povo que Daniel falou, dessa etnia, e a gente sabe qual é. Então, a gente tem que observar de onde vem. Se você interpreta que foi Roma, então você já linka dizendo que ele vem de Roma, e pode ser um dos presidentes da Europa ou um papa. Então, da mesma forma, se é mais coerente que venha do povo árabe ismaelita, então, de onde vem? De onde se situa? O que é que a Bíblia mostra? Ela aponta, e ali ele brinca na live, né? O pastor lá, brincando, dizendo que ia dizer o endereço do anticristo, ia dizer o CEP dele, onde ele morava, o nome dele. Aí vai trazendo algumas outras coisas que fogem totalmente da realidade e faz todo um malabarismo. Mas a Bíblia vai dizer de onde vem. Abra aí a sua Bíblia em Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3. E tem esse livro na Bíblia? Tem sim, irmãos. Lá no Antigo Testamento, se você não souber, profetas menores ali, profetas maiores você vai ver, Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? Então você vai ali pelo meio da Bíblia. É mais fácil você abrir em Mateus e voltar alguns livros, que você vai chegar em Naum. Mas de qualquer forma você anota aí para depois você conferir. Naum, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 4 ao versículo 6. E o versículo 18? Naum, capítulo 3, versículo do 4 ao 6. Observem aqui, anotem aí o texto, que não tem nada a ver com a Europa, ok? Não tem nada a ver com a Europa, e baseado na profecia, e baseado no entendimento de onde vem o anticristo, qual o povo que destruiu a cidade e o templo. Então, a Bíblia vai falar sobre o anticristo. Essa profecia aqui de Naum está falando sobre o fim dos tempos e vai falar desse líder mundial que vem e cerca Israel e tal, com seus exércitos, e que persegue o povo de Deus, judeus e cristãos e tal. Então, ele vai chamar ele de rei da Assíria. Naum capítulo 3, versículo do 4 ao 6. Por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, e olha que ele faz um link em Apocalipse 17, que está falando da meretriz, a grande prostituta, muito graciosa, da mestra das feitiçarias, é o mesmo termo, irmãos, que é utilizado lá em Apocalipse, ok? Desse sistema de prostituição, de comércio, de feitiçarias que ele vai utilizar essa palavra, né? Como se fosse uma sedução ali dessa prostituta. Então, da mestra de feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face. Olha o termo que é utilizado. Deus falando através do profeta. Tenta dizer que vai envergonhar. Vou levantar a sua saia diante da sua face. E às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. Esse contexto aqui, olhe para cá. A gente vai ler o versículo 18, que você vai ver chamando de rei da Síria. Esse contexto aqui é os mesmos termos que são utilizados lá em Apocalipse, onde Deus vai dizer que vai derramar abominações, juízos,
então assolações, ok? E diz que vai envergonhar esse sistema de prostituição que seduz e que está em todas as eras, nas nações, nos reinos, nos impérios, ok? E que vai desaguar no império do anticristo. Olha aí o versículo 18, ele continua a profecia, né? Falando tal, tudo mais. Versículo 18. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajude, ok? Então ele chama aqui o anticristo de rei da Assíria. Irmãos, onde é que fica a Assíria hoje, né? Antigamente, uma região que era o Império Assírio, hoje é uma região onde tem alguns países. E os países que tem ali é Iraque, Irã, Turquia e Síria. A Síria era o Império, hoje tem um país chamado Síria, ok? Todos ali que cercam Israel, fica de frente de Israel. Então, diz que esse homem iníquo e perverso, e prestem atenção aqui, que aqui é um texto profético que se chama de dupla referência. Isso vai ter por toda a Bíblia, é quando se fala especificamente sobre um personagem histórico, o rei da Síria que existia naquela época, mas existem aqui vários detalhes que não se encaixam num rei humano daquela época que estava no poder, e que ele remete ao fim dos tempos. E Deus não enviou juízos e abominações, dissolações, como vem descrevendo que iria derramar sobre esse sistema que seduz, de idolatria, de prostituição, ok? Que vão passando de império em império. O mesmo sistema político, militar, econômico, religioso, com seus enganos. E por isso que ele vai chamar de prostituta, que seduz. Aí vai dizer com feitiçarias, com idolatrias e tal. Esse mesmo espírito, é o que a gente vai ver, estou seguindo na aula, que está sobre esses impérios e que no fim dos tempos vai estar no seu ápice. Quando Deus vai derramar do seu juízo, ele diz que esses líderes que vão passando, vai haver um líder que vai encabeçar tudo isso. E ele remete ao futuro. Então, é um texto que fala, uma perspectiva profética, dupla referência. Se cumpre naquele momento historicamente e se cumpre na sua totalidade, no seu ápice, realmente, então você vê toda a profecia se cumprindo, coisas que não aconteceram ali naquela época, então quer dizer que o texto falhou, então quer dizer que a profecia não se cumpriu? Não, porque você vai ver essa dupla referência, se remetendo àquele momento e apontando para um futuro. É a mesma coisa que Jesus fez sobre a questão, quando vocês viram a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel. Daniel apontou para algo que se cumpriu também na história, sempre quando a gente toca no nome Etíoco Epifânio. Antes de Jesus veio um homem que fez uma abominação, sacrificou um porco no altar ali dos judeus, matou vários judeus e tal. Mas Jesus diz, isso vocês vão ver no fim dos tempos. Quando acontecer, vocês vão lembrar do que eu estou falando e tal. E Jesus remete. É uma dupla referência, ok? Em toda a Bíblia tem sempre isso, essa perspectiva profética. Esse texto vai falar justamente sobre essa questão. Vai chamar, então, o anticristo aqui, esse homem iníquo que iria surgir e que já tiveram tipos de anticristo na história, ele diz que, ele chama ele de rei da Síria, e aqui está se remetendo à guerra do Armagedon que você vê no Apocalipse, quando o anticristo vem do norte de Israel e vem ali cercando Jerusalém, e vem chamar da batalha do Armagedon, e diz que os corpos ali cairão, que o Senhor na sua vinda destruirá os exércitos do anticristo e tal. Ele diz, os seus príncipes e aqueles que estão junto com você vão cair pelos montes e cadáveres vão estar espalhados por toda a terra, ok? Então está falando do juízo, de tudo aquilo que vai estar acontecendo. Então chama o anticristo de rei da Síria. Então, veja a diferença. Israel, aqui, como se a gente fosse fazer um mapa aqui mental. Israel, norte de Israel, aqui, é onde ficava a região da Síria. Hoje tem, se ele é chamado de rei da Síria, hoje a região da Síria é Irã, Iraque, Turquia, ok? Aquela região ali, que é o norte de Israel. Que a própria Bíblia vai chamar ele de rei da Síria e vai chamar de ele de rei de Nínive, ok? Veja aí, aqui mesmo em Naum, deixa eu ver se... Aqui não, Naum, volta aí no capítulo 1 de Naum, anota aí também, para ficar mais claro. Naum, capítulo 1, versículo 1. Ele vai falar uma profecia, um juízo sobre Nínive. Deus está julgando as nações, trazendo julgamento sobre as nações e fazendo essa dupla referência, ok? Tanto a nação que existia naquela época e o mesmo Espírito que estava sobre aquela nação, que vai estar no fim dos tempos,
que o anticristo é a personificação de todos esses impérios, com essa perversidade, com essas características. Então, ele vai falar sobre Nínive, ele falou da Síria, vai falar sobre Nínive, vai remeter para o fim dos tempos. Vê o versículo 1 e o 2. Peso de Nínive, ou seja, é julgamento de Nínive, é pesado na balança. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita, que é uma região, ok? Ele está falando da região onde ele estava, o profeta Naum. O versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma por vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ok? Aí vai lá para o versículo 11. Aqui ele vai trazer toda a profecia sobre a Nínive, né? E aqui ele vai dizer: de ti, Nínive, saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Ok? Essas profecias aqui, a mesma coisa ele está falando. Você vai ver aqui o contexto. Uma dupla referência. Se cumpre ali sobre a cidade de Nínive, e ele aponta para o fim dos tempos. E essa profecia que fala do anticristo, de ti, Nínive, sairá aquele que é um conselheiro vil para as nações. E você vai ver o contexto aqui do que ele está falando, que remete a essa pessoa do anticristo. Então, vai chamar ele de rei de Nínive, vai dizer que ele sai de Nínive. Olha só, presta atenção, a profecia diz que o anticristo, essa dupla referência no fim dos tempos, sai de Nínive. Ou seja, Nínive, onde é Nínive? Hoje Nínive fica nessa mesma região que a gente viu que era a Síria. Hoje a cidade de Nínive tem outro nome. Ainda existe a cidade de Nínive, é uma cidade bem desenvolvida e tal. E você vê feito essas cidades de Dubai, dos países árabes, que é bem desenvolvida. Nínive é a cidade chamada Mossul, ok? Fica ali, Iraque, no Iraque. Divisa Iraque com Turquia. A mesma região. Então chama ele de rei da Síria, é a mesma região. Chama ele diz que de Nínive sairá esse conselheiro vil, e fala que Nínive hoje é a cidade de Mossul, e diz que virá do norte de Israel. Fora vários outros textos. Abra aí a sua Bíblia, só para conferir esse último. Ezequiel capítulo 38. Ezequiel, aí você volta um pouquinho os profetas, né? O profeta maior. Ezequiel capítulo 38. Vê aí a partir do versículo 14, do versículo 14 até o 23, para a gente ganhar um pouco mais de contexto. Aqui a profecia vai dizer que no fim dos tempos, e vai remeter ao fim dos tempos, você vai ver isso no contexto, por isso que eu vou ler mais versículos aqui, para você entender todo o contexto, mas depois você lê todo o capítulo em casa e confira com os outros textos, ok? Vai dizer que no fim dos tempos ele sairá do seu lugar e marchará do norte de Jerusalém com seus exércitos, vindo com muitos povos contra Israel, ok? Vamos ver aqui, Ezequiel capítulo 38, a partir do versículo 13 até o 23. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis, eu estou no versículo 13, né? Versículo 14, que aqui vai falar de algumas cidades, a partir do versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog, que é um dos nomes que é dado ao anticristo. Olha para cá. Em toda a Bíblia você vai ver que os profetas eles falaram em épocas diferentes e de lugares diferentes, mas numa mesma profecia, porque era o mesmo Espírito de Deus que estava sobre eles. Por isso que você vai ver textos com nomes diferentes. A gente vai conferir direitinho quando a gente vê um próximo ponto, que é os nomes do anticristo. Então você vai entender melhor essa questão de Gog, Magog e os outros nomes que é dado a ele. Como esse que a gente viu, o rei da Síria, aquele que vem de Nínive, o conselheiro vil. Então, o que é que significa cada nome dele, que vai apontando características desse homem, ok? Então, versículo 14, ele vai chamar ele de Gog, né? Então diz, profetiza, filho do homem, a Gog. Assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, virás, pois, do teu lugar do extremo norte. De onde é que o anticristo vem? Extremo norte. Onde é o norte de Israel, a gente já viu. Onde é o norte de Israel, o extremo norte de Israel, ali no Oriente Médio, você pega um mapa, você coloca uma régua e você coloca o norte de Israel, o extremo norte de Israel. É o mesmo lugar de sempre que a Bíblia vai apontar de onde vem esse iníquo, esse conselheiro vil, o rei da Síria, ok?
Então, norte de Israel, que é a região onde está Irã, Iraque, Turquia. Vamos lá. Ele vai vir, né, do extremo norte, tu e muitos povos contíguos. Aqui ele está remetendo ali em Apocalipse, a batalha do Armagedon. Montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo, Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, olha, o Senhor é que está trazendo contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de quem? Dos meus servos, os profetas de Israel. Lembra quando eu falei que os profetas de épocas diferentes e tal, ele está falando que aqui, a pessoa que ele chama de Gog, que é esse mesmo homem, conselheiro vil, que vem do norte de Israel, que vem chamado de rei da Síria e tal, ele diz que os profetas profetizaram a respeito desse mesmo homem. Então você percebe que é uma perspectiva profética, uma dupla referência. Os profetas falaram desse mesmo homem que está aqui. Se fosse só apenas um cumprimento histórico, os profetas falaram daquele cumprimento daquela época. Mas aqui ele está dizendo que os profetas de outra época, da Assíria, Babilônia, dos seus impérios, seus reis, seus príncipes, que governaram e trouxeram perversidade e perseguiram o povo de Deus, ele vai falar que os profetas falaram desse mesmo que agora ele está chamando de Gog. Ok? Vamos lá continuar. Final do versículo 17. Os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles. E aqui o Senhor está dizendo que é um tempo de tratamento e de juízo, porque é o próprio Deus, lembra da soberania de Deus, é o tema central, o próprio Deus é quem está trazendo. Vocês lembram que no Antigo Testamento, sempre quando o povo de Deus se afastava, se desviava, virava as costas para Deus, e Deus utilizava as nações ímpias, os reis, para vir e castigar, e sabendo que o homem acha que está fazendo com a força do seu próprio braço, e com o seu poder e tal, ele utilizava as nações para julgar Israel depois, mas sempre havia um remanescente, Deus tinha misericórdia por conta da promessa, e depois julgava as nações que usaram de perversidade com Israel. Ok? Ele utilizava, juntava o útil ao agradável. Pegava as nações ímpias, que já iam sendo julgadas, que suas soberbas subiam, que praticavam as abominações, e castigava Israel, e tratava com Israel, e depois castigava esse povo, que foi perverso com seu povo. Mas não foi Deus que levou eles para castigar, mas aquele povo já era contrário a Deus, e tem até textos que Deus vai dizer, olha, eu vou pegar o rei da Babilônia, vou levá-lo, e ele vai achar que é ele que está fazendo isso com a força do seu braço. E ele vai ultrapassar os limites e fazer da forma que ele quer, e ser perverso e tal. Mas eu é que estou fazendo isso para trazer o meu povo Israel ao arrependimento e vou julgá-lo depois. Então Deus sempre vai usar essa dinâmica, ok? Versículo 18, né? Sucederá, porém, naquele dia, versículo 18, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre toda a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face e os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastarem sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes serão deitados abaixo. Lembra quando vai falar dos fins dos tempos? Aquela questão dos montes serão aplainados, a volta de Jesus e tal. Os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Versículo 21, né, até o 23. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, olha, Deus enviando juízo, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva e fogo. Onde é que a gente vê saraiva, fogo? Isso cumpriu no juízo que trouxe para ali o rei da Síria, para Nínive? Não. A gente não viu isso na história se cumprindo ali, naquele momento dessa profecia. Mas aqui já está falando a dupla referência do fim dos tempos. Saraiva, fogo, enxofre, farei chover sobre ele, sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Está falando do anticristo, ok? 23, para encerrar. Assim
eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, a gente vê no contexto que ele remete ao fim dos tempos, essa questão, e vai falar, o anticristo, de qual região ele vem contra Israel. Ele vai chamar ele de rei da Síria, norte de Israel. Vai chamar ele de o conselheiro vil que sai de Nínive. Então o texto diz que o anticristo sai de Nínive. A gente não sabe se ele nasce, se ele mora lá, se ele vai lá, se ele cresce lá, se é onde é. A gente vai ver essa questão quando vê onde é a sede do seu governo, o quartel-general. A Bíblia vai apontar essa questão também, mas a gente sabe que é dessa região. Não tem nada a ver com a Europa, não tem nada a ver com a Igreja Católica, não tem nada a ver com o Papa, embora tenha seus erros doutrinários e todos esses enganos, de certa forma, contribui para o espírito de engano, que também é uma questão que a gente vai ver sobre o anticristo, mas de onde ele vem, qual povo de onde ele vem, a gente já viu, a Bíblia já deixa claro essas questões, ok? Só para a gente colocar um fundamento naquilo que a gente vai estar vendo aqui prosseguindo, e para realmente deixar mais claro para vocês essa questão mostrando na Bíblia. Toda vez que vai aparecer o anticristo vem da Europa, então você já sabe qual é a linha de interpretação que se tem e de onde realmente o anticristo vem. A Bíblia é clara em relação a isso. Ele vem do povo europeu, ele vem da Itália. Inclusive, em alguns filmes que tem, principalmente filmes pré-tribulacionistas, né, que a igreja vai ser arrebatada secretamente e tal, você vê que aquela linha de interpretação, ela sempre traz o filme Deixados para Trás mesmo. É um filme mais famoso que tem nessa questão. Se eu não me engano, o anticristo que tem ali é um anticristo, ele é da Itália, porque ele segue essa linha. Então você vai ver isso em livros, você vai ver isso em estudos, você vai ver isso em filmes. Quando você vê, você já tem que estar instruído na Bíblia qual a linha de interpretação que aquele filme, aquele livro, aquele teólogo, aquele professor, aquele pastor está propondo. Ok? Não precisa dizer, heresia, rejeitar. Escute o irmão, veja quais os argumentos, veja se tem coerência, mas você já sabe. Você já sabe, você confere nas Escrituras. Você tem que ser convencido pela a Sagrada Escritura, pela Bíblia. Ok? Então, vamos lá? Dá prosseguimento. O anticristo vem de um povo determinado que a gente já sabe, o povo árabe, ismaelita, que utilizou aquela questão ali do cerco a Jerusalém naquela época para fazer uma vingança pessoal. E a gente viu essas questões históricas, né? Que o próprio imperador da época, Tito, mandou parar e eles desrespeitavam por conta do ódio comum que havia entre irmãos ali, porque a gente viu a questão também, e a gente vai estar discorrendo um pouco mais sobre isso, sobre a questão de Ismael, né? E ali Isaac e Ismael, os dois filhos de Abraão. O filho que foi preterido, o filho da promessa, e o filho que acabou sendo rejeitado porque ele ali meteu os pés pelas mãos e ultrapassou ali o processo. Ok? Mas a promessa estava sobre Isaac. Então, vamos dar prosseguimento. Quem é o anticristo? Você anota aí. Esse segundo ponto. Só para a gente dar continuidade. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Que a gente colocou um fundamento e tal. Vocês sabem o povo de onde vem, segundo a linha de interpretação que a gente viu, e o que parece ser mais coerente, e de onde ele vem, que se encaixa perfeitamente com a aula que a gente viu semana passada, do povo que ele vem. Se encaixa da região também que ele vem, e aí fica bem mais alinhado a essa questão. Ok? Então, quem é o anticristo? Letra A, ele é um anti, ele é contrário, ele é um instrumento de Deus, um obstinado opositor. Você anotou aí? Ou seja, tem linhas de interpretações que diz que o anticristo ele vai querer ser Jesus, se passar por Jesus. Fica já incoerente porque a própria palavra diz que ele é o anticristo, ele é contrário, ok? Não que ele tenha alguma força, né, para competir com o próprio Jesus, como se fosse uma quebra de braço ali, uma quebra de braço que vai disputando, e que Jesus ali, pela misericórdia, no último momento Jesus vai e vence, né? Parece aqueles filmes
de Sylvester Stallone, de 1987, bem antigo, aquele Falcão, lembra de Falcão? Que era aqueles filmes de quebra de braço que ele tava ali, no último momento ele botava o boné para trás aqui e ganhava a quebra de braço. Tem gente que acha que, porque é anticristo, é contrário, ele tem uma disputa ali pessoal. Não, a raiva e a perseguição dele é com o povo de Cristo, e até dentro dos limites estabelecidos, mas ele não tem nenhuma força para competir, para bater de frente com Jesus. É como se fosse um tubarão branco. Você já viu um tubarão branco? É um bicho terrível, grandão, tal, que dá medo em qualquer um. Dentro d'água, ele ali é perigoso. Você já viu um tubarão branco encalhado? É um bocão desse tamanho, dente afiado, mas o pessoal chega e empurra. Você já viu sendo na internet? Empurra, vira ele para lá, se tenta botar na água de novo, tal, porque ele não tem muita mobilidade, não tem muito o que fazer. Diante dos reis, do rei dos reis, diante do Senhor dos senhores, é como um grande tubarão branco, faz um susto dentro dos limites estabelecidos, dentro da água ali, ele até assusta, mas ele fora da água, fora do ambiente dele, é um peixinho fora d'água que não dá medo não. Até porque, se a gente lembrar, basta o arcanjo Miguel chegar, que até aquele que dá poder ao anticristo, que é o próprio diabo, Satanás, né, que diz que ele operará pelo poder e influência de Satanás, no engano dele, aquele que dá o seu trono, aquele que dá poder e autoridade a ele é o próprio Satanás. E só não precisa nem Jesus, só Miguel, o arcanjo Miguel. Toda vez que chega, Satanás passa vergonha. Lembra lá em Daniel, quando aquele principado pega o anjo ali, segura, tá? Aí vem Miguel, aí o anjo diz, vem Miguel, o pau cantou, botou o principado para correr e eu vim aqui te entregar a profecia, Daniel. Apocalipse, lembra? Que vai falar que tem uma guerra nos céus, e vai falar, vi Miguel e os seus anjos, e Satanás e os seus anjos, e houve guerra, e Miguel botou todo mundo para correr. Lembra ali quando Judas vai falar da questão da disputa do corpo de Moisés? Satanás queria aqui lutar pelo corpo de Moisés, diz que vem Miguel, luta com ele, só repreende. Miguel só repreende, olha, que o Senhor te repreenda. E o bicho bota o rabo entre as pernas e sai correndo. Então, só para deixar uma questão clara, que a questão de ser anti-contrário não é que ele possa medir força com Jesus. É só uma nomenclatura que faz referência ao modus operandi dele, ok? Ao modo como ele age e a ideologia que ele carrega. Ele é apenas um obstinado opositor, feito eu coloquei ali, né? Que será destruído apenas com um sopro. Ou seja, lá em 2 Tessalonicenses, se você quiser anotar aí para depois conferir, capítulo 2, versículo 8. Diz que o anticristo, que é aquele que se levanta contrário a tudo que se chama Deus e tal, persegue o povo de Deus e tudo, diz que ele vai ser destruído com o sopro da boca do Senhor. Olha só, o sopro da boca do Senhor e o resplendor da sua vinda. Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses 2,8. O iníquo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e tudo mais. Quando o Senhor vier na sua glória, diz ele, o Rei dos Reis, aniquilará ele com o sopro da sua boca, o destruirá, e pelo resplendor da sua vida. E o sopro da sua boca ali pode ser uma voz de comando, o Espírito, a palavra. Lembra que lá em Apocalipse 19, Jesus vem montado num cavalo branco, o grande e vitorioso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e diz que da sua boca sai uma espada afiada. E a gente sabe que o símbolo ali não é que Jesus vem e sai uma espada da boca dele e ele fica cuspindo espada, não. Ali toda uma simbologia que vai falar, qual é o símbolo de espada? Da armadura de Deus, a palavra, a espada, ele ataca, ou ali a palavra que diz o sopro da sua boca, ou a espada da sua boca, como vem ali traduzindo, pode ser uma voz de comando apenas não é que Jesus vai dar um assopro, pode ser também, o que está escrito no texto é isso, e eu creio no que está escrito, eu creio na Bíblia até na capa. Mas se está dizendo que é um sopro. Mas tem algumas palavras ali no original que podem trazer algum significado mais profundo, que é uma voz de comando, pela palavra. Porque lembra, o exemplo ali, a simbologia da fé. A fé é o quê? Na armadura de Deus. Quando ele vai usar a simbologia. O escudo da fé contra os dados inflamados do inimigo. A espada do Espírito, lembra? E aqui a palavra que diz o sopro é pneuma, espírito. A espada do Espírito, que vai falar para contra-atacar os enganos de Satanás. Então ali é uma simbologia utilizada. E aqui pode significar isso. Pode ser um sopro, Jesus pode dar um sopro e acabar com ele. E até porque o anticristo vai ser o primeiro a inaugurar junto com o falso profeta ali o lago de fogo, ok?
Existe o inferno, onde as pessoas vão que morrem sem Deus. Existe no dia do juízo, quando Jesus voltar, tem também o lago de fogo ali, que ainda não foi inaugurado, que é o chamado ali, Geena, lago de fogo, que é onde quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta, vão ser jogados ali num lago de fogo. E Satanás é preso por 1000 anos, vem um milênio, e aí são outras questões. O texto deixa bem claro essa questão. Ok? Então, ele é apenas também um instrumento de Deus para trazer juízo no fim dos tempos. E tem um tempo determinado de ação, tem limites. Então, é um instrumento de Deus. Ele é um opositor ao povo de Deus e é um contrário. Não é que ele vai querer ser Jesus. Não é, embora possa algumas características, por isso que algumas pessoas interpretam assim, mas não é que ele vai se passar por Jesus. Ele é contrário a Jesus, ele é anticristo. Ok? Pelo menos é assim que a palavra nos mostra como ele vai agir, essa pessoa. Então, quem é o anticristo? Então, perceba, a gente vai falando aqui quem é o anticristo, não é a gente vai apontar, fazer feito esses loucos, ficam marcando data da volta de Jesus, não. A gente discerne o tempo e as estações, mas o dia e a hora ninguém sabe. Da mesma forma, a gente vê a movimentação, o cumprimento escatológico, mas a gente não vai dizer, feito alguns dizem, Emmanuel Macron, da Europa, né? Nada a ver. É Donald Trump porque teve um atentado, aí vai ligar logo aquele texto que vai dizer que a besta que foi ferida de morte, mas que vivia. Aí tem muita gente que liga a isso e tal, que não fala nem do anticristo ali. Vai dizer, porque alguns interpretam que ali é o anticristo, que vai ser ferido de alguma forma e vai imitar a ressurreição de Jesus. Olha como é que coloca. Por isso que ele vai se passar por Jesus. Não está falando nem do anticristo ali, está falando do império. O império que já caiu e que virá. E o texto vai usar essas questões e vai deixar mais claro isso. A gente vai chegar lá. Mas o povo traz essa interpretação que o anticristo vai ser ferido de alguma forma e depois vai quase morrer e vai ser como se tivesse ressuscitado e por isso que o povo vai adorá-lo. Não é isso que o texto está falando. Okay? É outra interpretação. Nas colocações que interpretavam que era um dos papas, falava-se até nisso, que poderia ser um dos papas que voltasse à vida. Né? Uhum. Aí alguns presidentes que tiveram um atentado também, aí se coloca aí essas teorias, né, de conspiração, fica colocando o nome, é o Emmanuel Macron, é o Donald Trump, é o genro dele, Geraldo Kushner, que está intermediando ali acordos de paz com o Oriente Médio, tal, com Israel e os países vizinhos ali dos países árabes. Não, nada a ver, a gente sabe qual é o povo, a gente sabe de onde vem, então essas teorias ficam assim só especulando, também não tem muito crédito não, até porque só se tivesse uma base bíblica, não vemos base bíblica para isso, ok? Então fique tranquilo, a gente está vendo essa questão, quem é o anticristo, mas no sentido de as características do anticristo que a Bíblia aponta. Então, primeiro ponto que você coloca aí, é anti, contrário, é um instrumento de Deus, é um obstinado opositor. Não é que ele vai se passar por Jesus, ok? Mas ele é contrário a Jesus. Então, vamos lá. Como tem uma construção de entendimento, a gente vai ver algumas características aqui. Aí fique tranquilo, a gente pode ver algumas características de quem a Bíblia aponta que é esse personagem escatológico, e na próxima aula a gente pode ver uma segunda parte e tal, e entrar num próximo ponto, porque tem alguns textos para se conferir, e quando a gente vai ver alguns textos, conferir uns e outros, às vezes demora mais um pouquinho, então a gente vai com paciência construindo um entendimento. Fique tranquilo em relação a isso. Quando der o horário, a gente encerra, o vídeo fica dentro do tempo proposto, e a gente vai vendo nas próximas aulas dando continuidade. Então, primeiro ponto, ok? O anticristo é um opositor, anticristo. Segundo, letra B, o anticristo é um espírito. Então, abra a sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 4. Anote aí. O anticristo é um contrário, um opositor. O anticristo, segundo ponto, é um espírito. Primeira de João, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler? E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo,
do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo, ok? Ele diz, João está dizendo que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne está debaixo da influência do espírito do anticristo, ok? Do qual vocês já ouviram que há de vir o anticristo. Ele vai falar da pessoa do anticristo. Então a gente vai definir aqui e vai desmistificar algumas coisas. O anticristo, ele é um espírito apenas? O anticristo, ele é uma ideologia? Não tem nada a ver com uma pessoa. É um tipo de mentalidade que no fim dos tempos vai estar dominando as pessoas e tal. O anticristo é um sistema. Aí tem gente que isola e diz apenas, dependendo da linha de interpretação, ele vai dizer que o anticristo é apenas um espírito, mas no sentido de ser uma ideia, tal, que vai estar atuante no fim dos tempos. Não tem nada a ver essa questão de ser uma pessoa e tal. Não, a Bíblia diz que é um espírito, então a gente vai ver os outros pontos. A Bíblia diz que o anticristo é um sistema, também vai chamar o sistema do anticristo, desse sistema da besta, vai chamar de besta, vai chamar o anticristo pessoa de besta. Então, a Bíblia diz que o anticristo é uma pessoa. Vamos lá? Primeiro ponto, a gente vai ver os outros. O anticristo é um espírito, o anticristo é um sistema e o anticristo é também uma pessoa. Mas agora, isso é só para deixar mais claro e colocar um fundamento, a gente vai construir o entendimento. O anticristo como um espírito. Então, esse texto aqui causa muito problema muitas vezes, porque você tem que ver o original, tem que ir para o contexto histórico, até geográfico e cultural da época. O que é que João está falando aqui? Porque tem muita gente que pensava o seguinte, eu no começo da minha fé, quando eu lia, eu ficava me perguntando, o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. Aí já teve cenas de gente endemoniada e o camarada vai perguntar, Jesus veio em carne ou veio em espírito? Porque se ele negar que veio em carne, então quer dizer que se ele admitir que vem em espírito, a pessoa endemoniada quer dizer que aquele demônio é de Deus. Então tem umas loucuras assim que a gente vê. E alguns pensam dessa forma. Se o determinado espírito disser que Jesus não veio em carne, como João está dizendo aqui, então esse é o espírito do anticristo. João aqui está falando o espírito do anticristo que já atua no mundo. Mas esse espírito é uma mentalidade, uma ideologia, um tipo de mentalidade que opera através do engano, ok? Então você coloca aí para organizar seu material. O anticristo é um espírito. E o que é que a Bíblia está falando aqui que em relação a espírito? É um tipo de ideologia, o anticristo é um tipo de mentalidade que opera através do engano e que já operava naqueles tempos. Por isso que João vai trazer essa questão e você precisa conhecer o contexto para você saber. João está combatendo aqui um espírito de engano, uma mentira que era propagada a respeito de Jesus naquele tempo, que era o gnosticismo. O gnosticismo, ele afirmava, era uma doutrina que ensinava e que estava tomando conta e ali confundindo muitos irmãos na igreja, que dizia que Cristo, como ele é divino, ele não vem em carne, porque a carne é a parte material e a parte ruim. A doutrina do gnosticismo separa o que é material é ruim, é caída, é da parte humana. O que é espiritual, as coisas espirituais, é coisa divina, é coisa boa. Então, se utiliza a parte material, mas o ápice é quando, aí vai se misturar um pouco com reencarnação, com essas coisas, é quando você se libertar desse plano material e você ser apenas um espírito, ir para o plano espiritual e ali você poder evoluir, e somente aqueles que têm a gnoses, que tem, por isso vem o nome gnosticismo, que tem uma mentalidade evoluída, como vários nomes da humanidade, como Buda, como Maomé, como o próprio Jesus, eles colocam, é um espírito evoluído. Esses que alcançam esse nível de conhecimento, essa gnosis, essa mentalidade, esses, quando se desprendem da questão material, eles evoluem. E dali eles podem até reencarnar, aí vai misturar com outras doutrinas, em espíritos evoluídos, e mais na frente pode retornar, dependendo de quanto ele evoluiu, ou pode regredir, aí vai se misturar algumas doutrinas, ok? Então, o que é que João está combatendo aqui? Um espírito de engano, uma ideologia, um tipo de mentalidade que negava que Jesus veio em carne. Então, o que é que o gnosticismo dizia naquele tempo? E começou a se misturar e querer entrar na igreja e trazer confusão. Ele dizia
que Jesus não veio em carne, porque a carne, a matéria é uma coisa ruim. Então, Jesus, ele era um espírito que pairava, assim, ele nem deixava pegadas no chão, porque era um espírito, ele apenas parecia ter um corpo. Aí já vai entrar na questão daquelas doutrinas heréticas do início da igreja, lembra dos concílios, que vai falar dessa questão de negar a natureza humana de Jesus, quando vai falar sempre que Jesus era 100% homem, 100% Deus, porque já vai mexer olha o engano sutil de Satanás, o meio de doutrinas de engano. Já vai mexer na base da questão da união das duas naturezas de Jesus. 100% homem, e a gente tem textos e mais textos mostrando isso, 100% Deus. Porque o verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória unigente do Pai. E não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Então vai falar da sua natureza humana, da sua natureza divina. Então essas teorias que já se queriam adentrar na igreja e trazer engano e desviar os irmãos, foi uma doutrina forte naqueles tempos, uma das doutrinas que quase destruiu, entre aspas, ali a igreja primitiva, porque trouxe engano realmente, o gnosticismo, ok? E é isso que João está combatendo aqui, quando ele diz que o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. E aí? E aí, boy? Vocês viram um menino passar aqui? As crianças aqui estão participando também. Estão atentas, mas ela aproveita ali também para brincar. Vocês ouviram alguma zoada aí, as crianças estão aqui junto conosco. Ok? Entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Em relação a isso? Abra a sua Bíblia aí em 1 João também. Passa aí, só um capítulo, anota aí. 1 de João, capítulo 2, volta aí, capítulo 2, versículo 22. Primeira de João 2, 22. Olha o que o João vai falar também, na mesma cara. Quem é o mentiroso? Observe que ele está combatendo um espírito de mentira, um engano. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ok? Então ele também está combatendo aqui João. Ele está falando do espírito do anticristo, que já atuava naquela época, ele diz. O anticristo que vocês ouviram que há de vir. Aí ele fala, a pessoa do anticristo, uma pessoa ainda há de vir. Mas o espírito dele já atua desde aquela época. Ok? E para você ter uma certeza, como a gente gosta, conferir nos originais. Qual a palavra que está ali? O espírito do anticristo. É a palavra pneuma, a palavra espírito é a palavra pneuma no grego, ok? E o que é que significa? Para a gente saber o que é que João realmente está falando, para a gente confirmar que ele está falando de uma ideologia, que ele está falando de uma mentalidade, um espírito de engano. A palavra pneuma, ela pode ser traduzida de várias formas, ok? Podendo significar parte imaterial do homem, pneuma, ali, espírito, quando você vê espírito, você vê a palavra espírito na Bíblia, pode significar a parte imaterial do homem em si. Sua essência. Não é disso que João está falando. Fica ali bem claro que ele não está falando que o espírito do anticristo é um fantasma que está perambulando, a parte imaterial do anticristo que está perambulando por ali, assustando o povo. Ele não está falando. Então, nesse contexto, aqui o espírito do anticristo, a palavra pneuma, não é um espírito desencarnado ou o espírito, um fantasma que está ali perambulando. Ok? Fica claro isso no texto, né? Que ele está falando de uma mentalidade, de um engano. Então, há outro significado da palavra pneuma, que está ali quando ele fala o espírito do anticristo, pneuma do anticristo, pode significar sopro ou vento. A palavra pneuma, que é espírito, pode significar sopro ou vento. Sopro natural mesmo, um sopro ou um vento. O que vai determinar o que é o significado ali é o contexto. Por isso que num contexto você vai entender que ele está falando de um tipo de mentalidade que traz engano, que opera através do engano. Então não é a parte material do anticristo, não é um vento nem um sopro, não se encaixa ali no contexto. A palavra pneuma, né, pode significar também o Espírito Santo,
Porque o próprio Jesus vai falar, né, João 16:13, que o Espírito da verdade que guiará vocês em tudo aquilo que eu vos ensinei e vai orientar vocês no caminho que deve seguir sobre a verdade. Aí ele fala, o Espírito da verdade que há de vir, ele, ali a palavra é a mesma, pneuma. E qual o significado? Pode ser o Espírito Santo, ok? E ali o Espírito da verdade. Por isso que ele está combatendo aqui o contrário. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia na verdade do que Jesus ensinou e nos traz revelação e o entendimento das Escrituras, o pneuma, o Espírito do Anticristo, é o Espírito da mentira. Por isso que aqui em João no capítulo 2, 1 João no capítulo 2, ele vai dizer quem é o mentiroso. Entende que ele está falando de uma mentalidade, um espírito que opera através do engano e da mentira, principalmente distorcendo sobre a pessoa de Jesus, que é o fundamento da nossa fé. Você vai ter que definir, é uma questão principal para o fim dos tempos, quem é Jesus. E é uma questão principal para a nossa vida. É uma questão de vida ou de morte. Quem é Jesus? A pergunta que Jesus fez para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Isso definia tudo na vida deles. Aí Jesus vai, quem vocês dizem que eu sou? Isso define tudo na vida de um discípulo. Definir quem é Jesus é uma das questões principais do fim dos tempos. A gente viu isso quando estudou cristologia, que a questão do engano e o que Jesus alertou sobre essas questões. Então, percebe que aqui ele está falando de um tipo de mentalidade. Quando fala do Espírito Santo, aqui, por isso que quando a gente vai estudar especificamente na matéria da teologia sobre a pessoa do Espírito Santo, se chama pneumatologia. A matéria que estuda sobre o Espírito Santo, tudo que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse, é pneumatologia, porque essa palavra, espírito, pneuma. Então pode significar um vento, um sopro, pode significar a parte imaterial do homem, pode significar, pode estar se referindo ao próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e João aqui está combatendo o Espírito do Anticristo, que é o Espírito da mentira, do engano, que opera através desse engano, e pode significar também um tipo de mentalidade, que é o que a gente está vendo aqui, que é o que João está destacando, que é o que João está combatendo, um tipo de mentalidade, uma ideologia. Quando a Bíblia vai utilizar o termo, o espírito desta era, ok? Está falando de uma mentalidade desta era, um padrão de pensamento. Lembra quando a gente viu sobre a questão da marca da besta? O espírito desta era, o pneuma desta era, é uma cosmovisão, uma mentalidade desta era, que governa esta era. Porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a verdade. Apenas através do Espírito da verdade é que elas têm as escamas dos olhos caídos, é que esse véu é tirado para que elas consigam ver a verdade. E o que João está combatendo aqui é o espírito do anticristo. Então, em primeiro lugar, recapitulando, o anticristo, ele é o contrário, um obstinado opositor. Em segundo lugar, o Espírito Santo é o anticristo é um espírito de engano, ok? O Espírito Santo é o espírito da verdade. Então, presta atenção. Ele combate tanto essa questão. Então vocês entenderam esse texto que muitas vezes é complicado debatir, essa questão de o espírito que nega que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Ele está combatendo uma mentalidade, uma ideologia que já agia desde aquela época, que deu origem também a várias outras doutrinas erradas, heresias mesmo, que fala que Jesus não veio em carne, que negava a humanidade de Jesus. Não é um demônio que incorpora numa pessoa e você pergunta a ela, eu vou perguntar, se esse espírito que está nela disser que Jesus não veio em carne, então é do anticristo, é parte do anticristo. Se ele disser que veio em carne, talvez seja um espírito amiguinho, o Gasparzinho, o camarada. Não tem espírito, não tem Gasparzinho, espírito camarada não, ok? Então está falando disso, um engano que era através do gnosticismo. Alguém tem uma pergunta? Eu já ouvi muito falar isso sobre em questão de anjo. Anjo? Como assim? Se você vê um anjo aparecer para você justamente fazer essa pergunta para ver misericórdia. Os misticismos, né, que se coloca. Olha só, não sei se deu para ouvir aí, mas a Aline disse que já ouviu essa questão de anjo. Quando um anjo apareceu, você pergunta se Jesus veio em carne. Você vê que as pessoas pegam um texto bíblico, não entendem o contexto que está se falando, não faz o dever de casa de conferir o original, de ver o contexto. O que João está falando é sobre o espírito do anticristo, que é o quê? Aqui, num contexto que ele está falando, nesses versículos específicos, João está denunciando, né, essas mentiras. Já estava operando desde lá
do tempo dele. Tanto a questão da negação que Jesus veio em carne, porque nega a humanidade de Jesus, e aí vai discorrer em várias outras doutrinas bem sutis que vai levar ao engano, tanto na questão da negação da paternidade, que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é Pai de Jesus, ok? Essa outra era propagada tanto pelos judeus, que negam isso, né? Negam isso até hoje, tanto, olha agora o link, tanto pelo povo árabe, descendente de Ismael daquela época. Por quê? Lembra da linhagem? O espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus vem em carne, vem doutrinas, heresias, e vem negando a humanidade de Jesus, 100% homem, 100% Deus, como a Bíblia afirma, mas nega também a questão da paternidade. É um espírito de orfandade, que nega que Jesus é filho de Deus, e nega que Deus é pai de Jesus. Tanto naquela época, João está combatendo a mesma coisa aqui, e João era judeu, ele sabia do que estava falando. Tanto os judeus negavam isso porque não aceitam, por isso que não aceitaram Jesus quando ele se revelou que era filho de Deus e tinha a mesma natureza, e vai falar da divindade, porque o verbo era Deus, estava com Deus e se fez carne. Então, os judeus negavam isso, não aceitavam, mas também os árabes, que até hoje é um dos fundamentos do islamismo, ao Corão, suas tradições, que negam veementemente, e não apenas nega, mas persegue com pena de morte, porque é uma blasfêmia quem afirmar nos dias de hoje. Agora vamos fazer um link: o povo de onde vem o anticristo, a região de onde vem, o espírito de engano que atua através de uma doutrina, que o anticristo também será adepto dessa doutrina. Então, o islamismo é a única religião hoje no mundo todo que, além de negar veementemente e ser uma blasfêmia isso, eles perseguem e matam quem afirma, porque está no Alcorão, está nas Sunas e está nos escritos sagrados de Maomé, que aquele que afirma que Alá, que no caso Deus, é a mesma palavra, só não é a mesma pessoa, ele tem um filho, deve ser morto, e tem lá com requintes de crueldade, por isso que tem decapitação. Lembra, não é à toa que Apocalipse capítulo 20, versículo 4 vai falar dessa questão de aqueles que testemunharam a favor de Jesus foram decapitados, de um sistema que opera. Então, não é à toa, não é coincidência. Tanto João estava combatendo aqui um espírito de engano, que era o gnosticismo, que negava a questão da humanidade de Jesus, tanto um espírito de orfandade, que negava. Aí João, vamos ler novamente, depois que você viu esse contexto. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Olha, o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ok? Esse é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Ok? Deu para entender, né? O contexto do que a gente está falando. Inclusive nas suas orações, que eles fazem diariamente ali, bem rigoroso nessas questões, 5 vezes ao dia, onde tiver, coloca o tapete. O povo árabe ali que pratica o islamismo. Então, um dos mantras, vamos colocar aqui entre aspas, que eles repetem ali para afirmar essa questão, é que Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Okay? Alá, que no caso é a palavra árabe para Deus, Deus nunca gerou e nunca foi gerado. Alá em si, a palavra é a mesma, é a palavra árabe para Deus, mas as pessoas são diferentes, ok? A pessoa como é descrita Alá e a pessoa como é descrita Deus da Bíblia são pessoas totalmente diferentes. Mas a palavra em si é a mesma. Vocês vão entender à medida que for desenvolvendo melhor essas questões, for trazendo alguns detalhes a respeito disso. A doutrina principal, que é contra o cristianismo, contra Cristo, contra essa questão todinha, que a Bíblia aponta, não é o satanismo, ok? A Bíblia não vai falar que a doutrina que é contrária e que é perigosa em relação a isso não vai apontar o satanismo, não. Porque tem muito satânico ou tem muito ateu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas falando de satânico, que pratica realmente satanismo e tal. E tem muitos ateus que não creem em nada, que eles negam a questão que Deus é pai de Jesus ou que Jesus é filho de Deus. Negam, mas eles não perseguem nem matam. Por isso que eu disse, a única religião que tem essa doutrina, esse fundamento, e que persegue e mata,
aquele que diz que Deus é pai de Jesus, que Jesus é filho de Deus, é o islamismo. Então, a principal doutrina contrária ao cristianismo, hoje que nós temos em operação, não é nem o satanismo, é o espírito de orfandade. Por isso que ele diz um mentiroso, que nega que Deus é o pai de Jesus e que nega que Jesus é o filho de Deus. Porque isso é a base, ok? Disso depende a construção da nossa fé, a construção da revelação de quem é Jesus. Jesus veio sempre falar de paternidade, da paternidade, veio revelar quem ele era, e veio falar e resgatar a nossa paternidade que havia sido perdida por conta do pecado. Então, paternidade e reino de Deus sempre vai ser a base dos sermões de Jesus, porque ele vem resgatar tudo isso e vem combater justamente esse espírito. Vamos lá, dando prosseguimento? Esses enganos podem operar induzidos pelo próprio Satanás, tanto através da sedução, uma das armas que a gente sempre viu, né, quando comentou aqui, as armas utilizadas por Satanás, para uma vida promíscua, né, através de sedução, uma vida de pecado, onde o próprio homem é o centro da sua vida, que a Bíblia descreve nesse sistema, essa prostituição, esse engano, como a grande prostituta, que a gente viu, tanto através de perseguição, principalmente contra a família, a igreja e Israel, que a Bíblia, nesse caso, vai descrever como um sistema rigoroso e cruel do anticristo. Ok? Você vai entender? Essas duas forças que atuam aí nesse espírito de engano, tanto essa questão mais libertina, que a Bíblia vai chamar de a grande prostituta, né? Esse sistema de engano que seduz, através de sedução, quanto a questão rigorosa de perseguição e de um legalismo, são forças que andam lado a lado e que operam dentro do mesmo espírito de engano. Tanto na libertinagem, para viver uma vida de pecado longe de Deus, tanto na questão de uma vida legalista, que nega realmente a palavra de Deus, ou que nega essas questões principais da nossa fé. Ok? Podemos prosseguir? Alguém tem alguma pergunta? Essas duas questões andam juntos no mesmo espírito de engano, mas com o mesmo propósito. Distanciar as pessoas de Deus. Seja através de um sistema que a Bíblia chama de a grande prostituta, que é uma vida de promiscuidade, uma vida longe de Deus, vivendo no engano, tal, libertinagem e tal. Tanto a questão de um sistema rigoroso e cruel, que a Bíblia chama de o sistema da besta, o sistema do anticristo, que é essa questão de persegue, que afirma que Deus é pai de Jesus, que Jesus é filho de Deus. Então vamos lá. Segundo ponto foi que o anticristo é um espírito. Vocês entenderam aqui, né? Então depois a gente vai discorrendo mais um pouco, mas vamos passar para o próximo ponto, para a gente ganhar tempo. O anticristo é um sistema, ok? Abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 17, versículo 9. Apocalipse 17, versículo do 9. Vamos ler do 9 até o 13. Anote aí. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Essa mulher é a prostituta que vinha falando nos outros textos. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 já é. O outro ainda é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7. Vai complicando um pouco, mas a gente vai... Está fazendo uma conta matemática, né? Mas é fácil, a própria Bíblia traz a interpretação. E vai à perdição, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta.
estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ok? Então, aqui ele está falando de um império. Ele fala do anticristo. A Bíblia vai mostrar o anticristo como um espírito, uma ideologia, um tipo de mentalidade que opera através do engano. A Bíblia vai falar do anticristo como um império. O império do anticristo também é descrito como uma besta. O anticristo, pessoa, é descrito como uma besta. O anticristo, sistema, também é descrito como essa besta. E ele vai dizer, né, que esse império do anticristo, que tem aspectos culturais, aspectos militares, econômicos, religiosos, vem debaixo da mesma influência desse espírito de engano, que ele vai chamar também, aqui em Apocalipse ele vai trazer essa questão de a grande prostituta que seduz e tal, que a gente viu, né? Que ele vem debaixo dessa mesma influência, lembra? Essa mentalidade. O João falou desse espírito de engano que opera, e depois em Apocalipse vai dizer que esse mesmo espírito de engano e essa prostituição que seduz, que engana, não é algo específico do fim dos tempos, que a humanidade vai estar cada vez pior. É algo que vai crescendo progressivamente até que chegar no seu ápice. Por isso que Jesus disse, vai chegar esse tempo, que será o ápice da história da humanidade, onde nunca houve antes e nem haverá depois tamanha iniquidade. E nós estamos vendo para onde a humanidade está caminhando. Ok? Fala tanto em amor, em tolerância, e nessas questões, os direitos humanos e tal, mas a gente vê a perversidade do coração do homem que está chegando a níveis escatológicos. O Apocalipse não está o povão aí, deixou de ser uma questão de medo e está quase se tornando uma esperança, né? Mesmo com todos os erros. O Apocalipse não é mais medo, o povo não pode ver qual, o nível de perversidade está chegando em tal ponto que a pessoa diz, meu Deus, volta logo Jesus, não sabe nem do que está falando em si, mas volta logo Jesus e acaba logo com tudo. Como se os juízos e o que vem deixou de ser só uma questão de temer e ser uma questão de esperança, para acabar logo tudo, porque o ser humano, da mesma forma que Jesus disse, como nos dias de Noé, chega no nível de perversidade, de iniquidade, de amor esfriando, de iniquidade se multiplicando, que nunca houve nem haverá um período igual, se você comparar todos os períodos que teve na história da humanidade. Então ele está dizendo aqui que aqui o que ele está, vamos desmistificar aqui, né? O que ele está dizendo é que esse império que vai, é descrito também como uma besta, esse sistema, esse império que vem com esse sistema, não é exclusivo dessa época, mas é o ápice de todos os impérios que foram passando. Por isso que ele vai dizendo aqui, olha, essa besta, que vocês viram, tem 7 cabeças. Aí ele vai trazer a tradução, aí tem muita teoria, debate teológico, muita superstição que se coloca, mas a própria Bíblia vai dizer... Quando João vai dizer isso, a revelação é o seguinte, tem a besta, ele vai falar do anticristo, ele vai falar a besta como império, onde vem essa prostituta, assentada sobre cada cabeça também, e sobre muitas águas, que é povos, nações e línguas, lembra? Então ele vai dizer essa besta, que agora eu estou falando do sistema do anticristo, ele falou do espírito, depois a gente vai ver sobre a pessoa do anticristo, o anticristo como uma pessoa mesmo, e ele diz, esse sistema do anticristo, que é descrito também como uma besta, tem 7 cabeças. O que é que ele está falando? Aí ele diz, 5 já caíram, uma existe e outra virá. O que é que ele está falando aqui? Quando você, lembra a dica de Jesus, quem lê Daniel entende, mais uma vez. Quando Daniel vai falar dos impérios que iriam governar sobre toda a terra, primeiro ele tem uma revelação no tempo de Nabucodonosor, quando era o rei da Babilônia, e é através de uma estátua. E ali ele começa a falar a partir da Babilônia, ok? Tu, ó rei da Babilônia, és a cabeça de ouro. E ali ele vai trazer toda a interpretação da estátua e todos os governos que iriam dominar a terra até o fim dos tempos. Que é quando surgiria no pé da estátua 10 dedos, ok? Que aqui em Apocalipse chama de 10 chifres. Ele está falando de personalidades, de poder, de cabeças. Ok? Nos dedos tem a cabeça do dedo, né? Como a gente chama popularmente. O chifre também está falando de cabeças, líderes. Okay? Os cabeças dessas nações. Quando ele vai falar desses impérios, ele vai dizer, 5 já caíram. Daniel vai trazer a revelação a partir da Babilônia. Existiam outros impérios que vieram antes da Babilônia, mas você vai entender. Quando ele vai falar desses 7, ele diz o seguinte, olha, 5 já caíram, um existe e outro virá. Aí ele vai falar, né? Aí parece uma conta matemática. Ele diz, o anticristo, essa besta, que é a pessoa que também vem da besta do sistema, ele é desses 7 e ele é o 8º.
parece uma conta que vai e volta, né? Mas simplificando, porque ele está falando de toda a história de todos os impérios. E fala do império do anticristo. O anticristo como um império que vai governar no fim dos tempos. Ele vai dizer, desses 7 ele vai dizer, 5 já caíram. Vamos lá contar aqui, ó. Quais foram os impérios na história da humanidade que dominaram a humanidade na sua época? O Império Egípcio, Assírio, né? Antes da Babilônia, da Babilônia, veio o Império Egípcio. Lembra que o Egípcio era uma grande potência mundial? O Egito era uma grande potência mundial, escravizou Israel e tal. Era o maior exército, a potência mundial daquela época. Então foi o império que dominou toda aquela região, o mundo daquela época, né? Depois se expande, mas o Egito cai. Ok? Vem a libertação de Israel, não é mais a mesma coisa ali depois, não consegue se reerguer desde depois daquilo, fica ali, mas ainda é um grande país. Então, mas naquela época, né, o Egito não se reergue como era um grande império naquela. Depois do Egito vem quem? O Assírio, o Império Assírio. A Síria, lembra que o rei da Síria tal, que dominou toda aquela região, então conquista Egito, conquista toda aquela região ali. Então a Síria domina. Então, Egito cai, a Síria cai. E qual era a ideologia, o padrão, o espírito de engano, esse sistema, esse espírito do anticristo, que vem desde antes. Lembra que esses impérios, eles vão ser construídos a partir dos homens que se juntam, mas antes disso, esse espírito, essa mentalidade contrária a Deus, anticristo, já vinha desde antes. Lembra Caim, aí da descendência de Caim, vem os seus descendentes, vem Nimrod, ou Nimrod. Lembra que ele foi um primeiro imperador, um tipo de anticristo. Ele desobedece a ordem de Deus ali, junta as pessoas. Deus diz, se multiplique, se espalhe sobre a terra e tal. Nimrod faz, vamos, e os descendentes dele, né? Vamos juntar todo mundo aqui, vamos construir uma cidade, uma fortaleza, que vem o espírito de Babel. E o que aconteceu ali na Torre de Babel? Vamos ser como um só. Vamos tocar os céus a partir de nós mesmos, da força do nosso braço. Ok? Então, vocês estão entendendo, irmãos, que é um espírito, uma ideologia, um tipo de mentalidade que age através do engano, que é o espírito do anticristo, que vem desde antes. Quando o Apocalipse vem trazer tudo isso, vem trazer um resumo dessas profecias, vamos falar, esse espírito que vai passando desses sistemas, que é também sistema desse anticristo, vai desaguar numa pessoa. Aí ele diz, o Egito, com a sua idolatria, com seus exércitos, seu poder econômico, cultural, religioso, com suas heresias, o Egito caiu, a Síria dominou durante um bom tempo, caiu. Depois da Síria, a Síria foi conquistada pela Babilônia, ok? A Babilônia domina e cai, então 3 passados. Depois da Babilônia, vem quem? O Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, os persas e os medos se juntam, porque não tinham força contra a Babilônia sozinhos, se juntam e agora com um grande exército, que também tem sua cultura, seu poder econômico, religioso, seus enganos, suas doutrinas e tal, suas prostituições e tudo, debaixo desse mesmo sistema, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia. Depois cai o Império Medo-Persa também, porque esse Império Medo-Persa é conquistado por quem? Pelos gregos, ok? Alexandre o Grande com seu exército. Então ele está contando a história da humanidade aqui em Daniel. E Daniel vai trazer tudo isso. E lembra que Daniel, porque Apocalipse vai trazer uma besta, essa besta que você vê aí é semelhante a um leopardo, a um urso, a um leão, porque era a simbologia de todos esses reinos que passaram. Quando você vai ver Daniel falando sobre esses impérios, tem hora que ele vai definir como uma estátua, foi a revelação que ele teve, a cabeça de ouro, o peito e os braços ali e tal, de prata, vem bronze e assim vai seguindo, cada império. Então vem a cabeça, e a Bíblia vai trazer a tradução, viu? A interpretação. A cabeça de ouro era Nabucodonosor com o reino da Babilônia, que imperava naquela época. Depois vem os medos e os persas, os 2 braços e o peito, que se unem e conquistam a cabeça. Aí ele vai dando a revelação, né? Então vai se seguindo toda a história da humanidade. Vem o Império Grego. Aí o Império Grego conquistou rapidamente. O Império Grego, você vai ver lá em Daniel, Daniel capítulo 8, tal, vai descrever ele como um leopardo. Por isso que quando Apocalipse vai ser um resumo dessas profecias. Vai dizer, essa besta, agora ela personifica a idolatria, a iniquidade, a perversidade, as prostituições de todos esses impérios que passaram.
vai ser o império do anticristo. Por isso que nunca houve e nunca haverá. Porque ele vai vir com todos esses sistemas, mas vai ser pior. Ok? Então ele vai dizer, o Egito caiu, a Síria caiu, a Babilônia caiu, o Império Medo-Persa caiu, os gregos caíram, depois se divide ali, né, a profecia é tão exata que até a questão de, antes de Alexandre o Grande existir, a Bíblia vai falar de Alexandre o Grande, vai falar que ele morre, vai falar o reino dele como um leopardo que conquista rapidamente, foi um dos reis que avançou rapidamente, e quando Alexandre Grande morre, os príncipes dele, os generais, conquistam ali, os Seleucidas, os outros ali que se dividem, ficam combatendo entre si, e depois, como eles se dividem, vai perdendo a força, vem os romanos, o Império Romano. Por isso que João vai dizer, 5 já passados, na época que João profetiza e que tem a revelação, qual era o império que comandava, que dominava? O Império Romano. Por isso que ele vai dizer, 5 desses impérios, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e os gregos caíram. E um existe hoje. Um está em operação, o Império Romano. Aí ele diz, mas vai vir outro. Ok? Aí você vai ligar aos 10 dedos da estátua. Por isso que aqui ele vai dizer, no fim dos tempos virá outro que vem com 10 chifres. É o mesmo parâmetro que ele está utilizando. Ele vai fazer um resumo das profecias. A gente não vai ter tempo de ver todos os textos de Daniel e tal, mas eu estou falando aqui do que a própria Bíblia traz a interpretação, de qual eram esses reinos e tal, como eles eram representados na estátua de Nabucodonosor ali, depois nos capítulos posteriores de Daniel, como os animais, os medos-persas eram ali como o urso, o leopardo, você vai ver que é descrito ali como o Império Grego, e assim vai. E ele vai falar de um animal, quando ele não reconhece na profecia, na revelação, na visão que ele teve, ele diz, tem um animal feroz, distinto de todos esses, que vem, que esse é o mais perverso de todos. Aí ele vai falar, né? Ele não tem a interpretação. Muitos colocam o Império Romano, porque na sequência, depois da Grécia, foi o Império Romano que vinha. Mas ele está falando de outro, do sistema do anticristo, do império. Por isso que ele não deu nome, nem que um animal. Por isso que era um animal feroz, diferente dos outros, que em Apocalipse vai descrever ele como um dragão e uma besta, que vem pelo poder do dragão, né, que é descrito como Satanás, e vai fazer o resumo dessas profecias, ok? É isso que ele tá falando aqui. E é interessante que Daniel, abre aí em Daniel capítulo 7, e aqui a gente já vai partindo para o final, né, que o nosso horário tá chegando, então a gente encerra e dá continuidade na próxima aula. Daniel capítulo 7, deixa eu ver aqui, qual o versículo? Daniel 7, versículo 12, deixa eu ver se é o versículo 12. Então vocês anotaram aí Apocalipse 17, que foi esse texto que a gente leu, né? Do 9 ao 13. Aí depois, para vocês conferirem esses textos, esse resumo que eu dei, aí vocês vejam ali, anote aí também Gênesis capítulo 11, vocês leiam o capítulo 11, você vai ver sobre a questão de Babel, que vem debaixo desse sistema, e qual era o intuito deles ali, e você vai ver que é a mesma, colocar o homem como centro, a força do seu próprio braço, o que é que vem, qual as distorções, muitas vezes até do evangelho que a gente vê hoje, o homem como centro, Deus parece que ele trabalha em prol do homem, todas essas distorções. Anote aí também Apocalipse capítulo 18, versículo do 2 ao 4. Você só anota. A gente vai ler Daniel, mas você anota esses outros. Apocalipse 18 é quando vai falar desse sistema também, ele vai dizer, né? Essa prostituta, caiu a grande prostituta, ele vai... Aí você vê que no final dos tempos, Apocalipse capítulo 18, vai falar sobre essa grande Babilônia, o mistério, a grande prostituta. Aí vai resumir tudo isso. Ele diz, a Babilônia antiga, porque vem debaixo dessas mesmas ideologias, o sistema econômico, cultural, político, religioso, de engano, e todo esse sistema que monta um império, ok? Porque ele vai comparar tudo isso de impérios que governam através de escravidão, de perversidade, de iniquidade, com o reino, ok? Com o reino do Messias. É essa a questão que ele quer trazer.
Aí, Apocalipse 18, né, vai ser aquele texto que vai falar dessa prostituição, dessas questões que está sobre esses impérios, e vai dizer, sai do meio dela, povo meu, e sai do meio desse sistema, desses enganos, para que vocês não incorram nas suas pragas, porque derramarei juízo quando esses impérios chegarem no seu ápice, que é no império do anticristo. Aí diz, Daniel capítulo 7, versículo 12, diz, e quanto aos outros animais, ok? Lembra dos animais que eu estava falando que representavam cada império? Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todos esses animais passaram. Os impérios que representavam, foi aqui na Revelação, que o Daniel vinha falando, representados por animais. Tem hora que ele vai comparar a Grécia como um bode marrento que fica dando cabeçada nos outros reinos e tal, combatendo, um bode feroz. Aí ele diz, e quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Veja só, esses impérios caíram, foi tirado o domínio. Todavia, veja só, entretanto, Daniel vai fazer uma ressalva, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Olha o que Daniel está dizendo. Daniel traz a revelação desses impérios e diz, lembra o que Deus me revelou através da estátua de Nabucodonosor, mostrando cada império que ia governar ali até o fim dos tempos e desaguando ali no império do anticristo. Aí ele diz, né? Da mesma forma, mais na frente, já era outro rei, Nabucodonosor morre, vem os descendentes dele, né? Tudo mais chega na época de Beltesazar. Beltesazar é o rei da Babilônia, foi esse último aqui que foi conquistado os medos-persas, né? Então, ele vai dizer, mais na frente, essa mesma revelação, foi esses animais que eu falei. A Grécia, ele vai falar Grécia, o leopardo, os medos e os persas, era representado como um urso que estraçalhava e comia muita carne e tal, e era representado esses animais ferozes. Por isso que é descrito a junção desses animais como uma besta em Apocalipse. Essa besta feroz, essa junção de todos esses impérios. Aí ele diz algo interessante, ele diz, esses impérios passaram, o seu domínio acabou, mas algo deles, de cada um deles, foi prolongada a vida até chegar no fim dos tempos. Ok? Porque o contexto aqui que Daniel está falando é do fim dos tempos, é do chifre que iria surgir, do meio desses 10 chifres, que na estátua, o ápice no comprimento é os 10 dedos. Mistura ferro e barro ali e tal, tudo mais. E nesse império, vocês têm que estar observando, é nesse império que o Messias volta, que vem o Messias para implantar o seu reino. Aí ele já está falando do reino milenar, ok? Olha que Dom Daniel era ninja, era preciso. E quando ele vai falar aqui dessa questão desses impérios, desses animais, ele vai dizer a mesma coisa. Quando vier esse império. O ápice do que ele está falando aqui é algo desses impérios que é o que a gente vê passando de império para império, até chegar no fim dos tempos. Uma cultura de idolatria, de promiscuidade, um sistema que toda a Bíblia vai mostrar de uma ideologia e de uma mentalidade, principalmente contra a igreja, né? Ali a partir de Jesus e tal, da revelação da igreja e tudo, contra a família, desde antes, com um sistema de engano e de promiscuidade para destruir a família, que é a base da sociedade, que é uma instituição estabelecida por Deus. Quais são as instituições que Deus estabeleceu? A família, desde o Éden, e vem desde que o homem se corrompeu, se propagou esse engano e foi montando seus impérios. Os sistemas vêm para destruir as famílias, que vem para ir contra, ser contrário a Israel, porque foi outra instituição de Deus, o povo que tem aliança ali com Abraão. Por isso que mesmo desviados, mesmo que não crendo no Messias e tal, vai haver a restauração, o papel escatológico de Israel no fim dos tempos, vai haver essa restauração. Paulo chega a dizer em Romanos 11 que o tropeço de Israel foi por um tempo para que chegasse a nós o Evangelho, aos gentios, até que se cumprisse todas essas profecias que Daniel vai falar, que Jesus vai falar, que em Apocalipse vai resumir, para quando chegar a plenitude dos gentios, de todos os povos, línguas e nações, de todas as gerações que passaram, ter o remanescente do Senhor que irá adorá-lo e reinar com ele, quando o Messias voltar. O ápice é, na estátua de Daniel, cada império desse, cada reino foi destruído. No final ele diz, observe, que o último reino vai ser um reino ali como os pés, de 10 dedos. Dali é o último reino. Desse, quando se montar, vem uma pedra lançada sem força de mãos humanas. Mas essa rocha, que a gente sabe quem é, né, que vai revelar, que Paulo vai dizer e tal, vai ser lançada. E ela assim destrói, aí destrói toda a estátua, todos os impérios e todas as suas influências.
e ela se torna um grande monte que cobre toda a terra. Interessante, todos esses impérios que passaram cobriram parte da terra, tiveram poder e autoridade sobre parte. Mas o único império que vai realmente dominar toda a terra, e não é um império, o único reino de verdade, porque impérios são esses que vão passando, o império do anticristo, que impera através de escravidão, de engano, de promiscuidade, de mentira. Mas o reino que vai governar toda a terra é quando o Messias voltar no ápice da história, e que tanto os impérios que passaram, tanto a influência que vem sobre eles, que a Bíblia vai chamar de a grande prostituta, nessa permissividade, nessa vida promíscua, tanto a questão dessa legalidade, algo que Paulo vai sempre combater, né? A legalidade e a promiscuidade, a libertinagem e a legalidade, nenhum nem outro, ele fala Cristo. Então, o ápice é a destruição de todos esses impérios, a implantação do reino milenar. É isso que ele está dizendo. E mesmo o que passou, o sistema é o mesmo, culturalmente, espiritualmente, eles estão debaixo dessa mesma influência, do espírito do anticristo, ok? Que é esse espírito, esse tipo de mentalidade, essa ideologia, essa cosmovisão anticristã, antideus, que opera em todos esses impérios e em toda a história da humanidade. Isso é um resumo das profecias, para depois a gente dar prosseguimento para você ver. A gente falou hoje sobre o anticristo ser contra, né? O opositor, anticristo, contrário a Cristo. A gente falou sobre o anticristo como um sistema, esse sistema que vem passando de geração em geração e que vai até o fim dos tempos com o sistema do anticristo. Por isso que aqui em Apocalipse, o texto que a gente leu, depois vocês leiam de novo, quando ele diz, lembra? Esses passaram, 5 passaram não existe, que era Roma. Depois vem o 7º, aí ele vai falar sobre 10 chifres. Ele vai falar de 10 chifres pequenos que vêm do povo do anticristo. Ali num contexto ele vai falar. Desses 10 chifres, quando se montar uma coalizão, ele vai trazer a interpretação aqui, depois vocês releem. Ele vai dizer, esses 10 chifres são 10 reis, 10 governantes dessa época do fim dos tempos. Que, a semelhança de cada império desse, cada um teve um chifre, cada um tem um chifre, um líder, ok? Aí ele vai dizer, no fim dos tempos terão, da região do anticristo terá 10 líderes, 10 países, ou seja, 10 cabeças, que vão fazer uma coalizão e entregar o reino ao anticristo. Por isso que na estátua de Daniel está 10 dedos, e esse é o último império que governa, né? Porque dali surgiu o anticristo. E na questão de Apocalipse ali, ele mostra 10 chifres. É a mesma referência, só que ele vai falar de 10 chifres, ele vai dizer, esses 10 chifres, eu vou trazer a interpretação para vocês. João vai dizer, né? São 10 líderes, 10 governantes, que eles se juntam no fim dos tempos e com a autoridade deles, eles entregam o seu poder a esse chifre pequeno que vai surgindo. E ainda tem ali num texto, você vai ver uma treta entre eles e tal, porque esse chifre pequeno ele vem com engano, que é a característica do anticristo, a gente vai ver outras coisas, a pessoa do anticristo na próxima aula, e outras características, e ele vem com engano, e vem ali trazendo guerra, e querendo conquistar, e tomando, e ludibriando, e enganando, ok? Então, vai falar desse aspecto também do anticristo, diz, esse chifre pequeno surge e domina ali, é passado o reino para ele. Entenderam até aqui? O espírito do anticristo, o sistema do anticristo. Então, próxima aula a gente vai continuar falando sobre quem é o anticristo, mas sobre a pessoa. Agora a gente vai ver a pessoa do anticristo, um homem, que Paulo vai dizer, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Então, por hoje, para ficar dentro do tempo, nós encerramos. Deixe o fundamento que vocês precisam rever esses textos, relerem e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai encerrar o vídeo, a gente vai abrir aqui para algumas perguntas e tal. Vocês podem também estar tirando, tanto lá no grupo, quanto no WhatsApp, pessoalmente, falando com a gente. E na próxima aula a gente continua, agora falando sobre o anticristo, um espírito, uma ideologia, né? Uma mentalidade que opera através do engano, um sistema, que é esse sistema que vem passando e que vai ser o ápice no fim dos tempos, e a pessoa do anticristo, ok? Só um detalhezinho aqui, só para encerrar essa questão.
Quando fala de 10 chifres ali, que é 10 governantes, só para atualizar aí dentro da linha do que a gente estava vendo. Os países islâmicos, desde antes de começar a guerra da Rússia com a Ucrânia, eles estão se reunindo, tem um sistema econômico, andando tal, para fazer uma coalizão de 10 países islâmicos, para ser no Oriente uma potência que possa estar de frente com o Ocidente, que é onde tem a OTAN. Lembra essa questão da OTAN, que muita gente nem conhecia agora nas guerras, geopolítica que está vendo? A OTAN, que é a união dos países, principalmente aqui no Ocidente, aí vem Estados Unidos, Alemanha, França, esses países todos que compõem a OTAN, são uns 32 países. Então, eles têm os que encabeçam, na ONU mesmo, tem um Conselho de Segurança da ONU, que são 5 países, eles já propuseram ser 10 países para tomar as decisões, e ali o Oriente Médio, aí prestem atenção quando essa questão começar a se desenvolver, no Oriente Médio, países islâmicos estão propondo fazer uma coalizão de 10 países, ok? 10 países, ou seja, 10 países, 10 líderes, 10 chifres. Então, quando vocês verem essa questão se montando, e dentro da questão dali de países islâmicos também, então a Bíblia diz que de algum lugar dessa região vem 10 chifres que tem o intuito de formar uma aliança e passar o governo para um chifre pequeno que vai surgir aí do meio das nações. E desse mesmo ambiente onde surgem esses 10 chifres. Só para colocar aqui um temperozinho, para ficar um gostinho e quero mais para a próxima aula, quando a gente vê essas questões e vai sempre interligando ao que a gente viu, de onde vem a origem do anticristo, do povo de onde ele vem e da questão da região também de onde ele vem. Amém? É muita informação, mas revejam aí e que Deus abençoe e nos dê sabedoria para estarmos crescendo em graça e conhecimento. Até a próxima aula.